Tudo começa, na verdade, de uma maneira assim, muito simples. Cleiton está na entrada de Belo Horizonte, em frente ao BH Shopping, num lugar que sempre tem uma constrição, sempre está parado. E o trânsito sempre está parado ali, é impressionante, né? E eu sempre tive um dilema enorme, toda vez que eu chego a Belo Horizonte, vindo pela 040, vindo do Rio, eu fico naquela, né? Geralmente meu caminho em Belo Horizonte, quando eu não ia ali para funcionários, eu tinha que ir a Confins, né? Então, desço pelo anel rodoviário ou passo por dentro da cidade. Geralmente isso acontece por volta das 4, 5, 6 da tarde. Se eu passar pelo anel rodoviário, eu vou agarrar. Sempre agarrar. Se eu passar por dentro da cidade, eu vou agarrar. Sempre agarrar. Está lá o Cleiton agarrado, né? E a partir daí a gente começa a nossa história. Olha só, eu estava conversando com um primo meu, primo brother, né? E estava vendo ele no canal dele, ele falando as coisas lá sobre... A gente conversa sempre sobre um monte de coisas, né? Conversa sobre essas questões metafísicas, essas questões que essas pessoas com deixar a modéstia de lado, com algum nível de inteligência, se questiona, né, a respeito das coisas da vida, né, os segredos da vida e tudo. Ele é motociclista também, gosta também de, quando está andando de moto, pensar, falar, cantar, né? E aí eu estava vendo a gente está fazendo umas experiências com câmeras aí e tudo. Ele acabou adquirindo uma câmera veicular. E aí que vem a parte interessante. Eu estava vendo um vídeo dele, que ele estava testando, aí mandou para mim para a gente testar, sabe? Mostrando a câmera lá e tal, né? Muito interessante, uma Intelbras, né? E ela tem, então, pega a frente, pega a parte de trás. E ele tinha me dito, olha, a ideia é a seguinte, eu quando estou no carro eu tenho umas ideias assim muito interessantes, umas ideias que eu acho bacanas, fantásticas, mas essas ideias de certa forma se perdem. E aí seria interessante se eu começasse a registrar isso. Aliás, de certa forma é o que a gente faz quando está andando de moto, a gente vê um lugar bonito e coloca umas impressões nossas, né, a respeito. Então ele estava testando, mandou um vídeo mostrando ele chegando em Belo Horizonte, as coisas ali e tudo mais. E paralelo a isso a gente estava conversando sobre outras questões mais de cunho metafísico, de cunho filosófico. E eu pensei com meus botões, falei assim, cara, eu vou fazer um react para essas opiniões do Cleiton, né? E aí com isso vou colocar aqui embaixo lá embaixo ali naquela coisa ali de baixo o endereço, né, do canal do Cleiton. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse react, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, de certa forma compartilhando essas ideias que a gente tem, que não são a solução para o mundo, não são a solução, não tem nada ali relacionado com a cura do câncer, não tem nada relacionado com a fórmula secreta para se fazer uma bomba atômica mais eficiente do que as que já tem. Não tem ali nenhuma coisa assim especial para poder fazer mas de qualquer forma a gente está com a ideia de expor a conversa que a gente tem de forma mais pública, compartilhando, e com isso nós criando arquivos para que no futuro, como eu digo sempre, né, quando eu tiver Alzheimer, né, e ele até me disse assim, olha, se o Alzheimer me tirar, o computador me devolve. Eu digo, né? Eu vou olhar e vou dizer, isso que eu estou vendo, eu não me lembro. Então, essa é a ideia. Então, é sobre a questão de percepção extrasensorial, umas percepções que a gente começa a ter a partir dos últimos tempos, né? De uma realidade um pouco mais ampla do que essa material que a gente tem. A gente está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido e eu vou colocar aqui e vamos em frente. É uma ideia, né?
para a nossa posteridade, para o nosso futuro, ok? Um abraço. Sim, a propósito, por que eu estou mandando vídeo para você? Não é para você ver essa minha beleza pungente, essa minha masculinidade testosterônica e universal. Não, não é nada disso. Estava vendo teu vídeo ali chegando em Belo Horizonte e falei assim, eu vou começar a reagir aos vídeos desse garoto, né? Porque a gente tem um monte de coisas que a gente conjectura. E o pensamento tem graça quando ele tem eco, né? Porque ele se alimenta no eco para poder crescer e voltar e tudo mais. E aí pode ser uma dobradinha interessante caso você concorde sobre isso, hein? Porque assim, a gente conta as coisas, mas é muito legal quando a gente percebe que está contando para uma pessoa, né? Em vez de falar aleatório ao mundo, né? É claro que com o passar do tempo você aprende a falar ao mundo, né? Mas é muito mais fácil você desenvolver uma conversa com alguém e ter um retorno dessa conversa, tendo o tempo e as condições de expor o seu ponto de vista, do que simplesmente você falar, porque se você fala agora fica guardado para a posteridade, mas de certa forma aquele fragmento ficou perdido naquele segmento ali, né? Então é uma, cara. De repente, se você topar, vamos fazer um negocinho aí, ok? Cleiton, boa tarde. Cara, em relação a esse negócio, eu até te mandei um livro certa feita, do Pietro Baldi, A Grande Síntese, em que citava justamente essa questão, a equação do universo, né? O alfa, o beta, o gama e... Como é que é? Alfa, beta, gama. Alfa, beta, gama. O pensamento que atua sobre a energia, criando a matéria, né? E também o reverso dessa equação, que é a matéria sendo decomposta em energia que alimenta o pensamento. O pensamento é o princípio inteligente que atua sobre a energia universal, que antigamente, por falta de um termo melhor, eles não conheciam naquela época a palavra energia, então utilizava o termo fluido universal, né? Fluido que tudo abunda e tudo mais, que todos nós podemos manipular para criar coisas. Esse é o primeiro ponto da história, está naquele livro, cuja leitura é muito interessante, vale a pena seguir, sabe? Estudar, melhor dizendo, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto fala a seguir. O segundo ponto é sobre a história do que somos nós, né? Nós somos um princípio inteligente, a alma ou espírito que não tem forma, é uma energia, é o pensamento, na verdade, né? E esse pensamento, no nosso nível, nós temos um corpo fluídico que é semimaterial, ele é matéria ainda. E esse corpo semimaterial é extremamente moldável, ele molda conforme o pensamento, né? Então nós podemos nos vestir como nós bem pretendemos, nós podemos ter a aparência que nós pretendermos e assim por diante. É simples isso. Enquanto aqui nós temos um corpo material mais denso, né? Um corpo até kármico, para falar a verdade, que é controlado através, como interface, por esse corpo semimaterial. E se o nosso pensamento molda o corpo fluídico, né, esse corpo semimaterial, o corpo semimaterial também molda o corpo físico. Claro que demora um pouquinho mais para essas manifestações acontecerem. E é aí que vem a parte interessante, né? O nosso pensamento fabrica doenças e nos liberta das doenças também. Por uma questão de equilíbrio, por uma questão de amalgamento dessa matéria mais densa. No dia em que a ciência, e já está perto disso, descobrir, na verdade, essas energias todas e como trabalhar essas energias, vai ficar muito mais fácil a gente trabalhar as doenças. Eu sempre falo aqui com os meus pacientes justamente isso. O fato de você não ver não quer dizer que não exista. Por exemplo, as ondas de rádio estão aqui atravessando a gente o tempo todo.
E você não vê as ondas de rádio, mas é inegável que elas existam. Através do aparelho adequado você conseguir perceber isso. É o primeiro exemplo que eu dou. Segundo exemplo, você entra numa sala que ninguém gosta de você, ninguém fala nada, você se sente mal e quer sair de lá. Você entra numa sala que as pessoas gostam de você, ninguém fala nada e você se sente bem lá dentro. Então essa impressão que você tem, ela é motivada pelo que, na verdade? Obviamente você está captando a energia no ambiente que te é favorável ou não, né? Então essas energias existem, independente de eu vê-las ou não. Mas são mecanismos interessantes, assim, muito pueris, muito simples, mas que permite a gente perceber a existência disso. Então é muito coerente o que esse garoto fala, sabe? Porque, de fato, nós precisamos nos libertarmos de certos conceitos para fazer a coisa funcionar.